E aí, meus amigos do canal Pitbull Zone, o canal das novas ideias. Me desculpem a demora para postar vídeos. Parte disso era um descontentamento meu com o meio, e parte disso também era minha falta de tempo para isso. Mas de tantas mensagens carinhosas, mensagens, sabe, muito boas que eu recebi de diversas pessoas do país, até de fora, de outros países, pessoas pedindo para que os vídeos retornassem, e Fábio, esse homem que está aqui, né, Fábio Barbosa, me insistindo aí, me perturbando também, para a gente voltar com esses vídeos. Então, estamos aqui. É verdade. Canal Pitbull Zone. De volta. Nativa. E Fábio, eu não sei você, mas eu, até numa conversa que nós tivemos, a quantidade de pessoas que me perguntam diariamente sobre cães tradicionais e modernos. Polêmico, viu, Marcelo? Imagina. Aí fica um monte de gente me perguntando sobre isso na internet. Daquelas perguntas. Diga aí, cita as perguntas. É que eu me pergunto. Diga aí umas aí. Por exemplo, né? Um cão tradicional, ele só é... O cão só é tradicional se ele for testado em quadrado, em combate. Olha só. Aí, entendeu? Isso aí são perguntas. Aí fala, o cão tradicional, ele é melhor para o esporte do que o moderno? Eu acredito que não. Não, mas vamos lá, são as perguntas. Não vamos responder, vamos jogar as perguntas. Para o público aí em casa começar. Eu acredito que você aí tem muita pergunta. Inclusive, ó, vai aí no linkzinho abaixo, dá o ok, né? Dá o like lá, dá o like, indica para os amigos, mas coloca embaixo aí a pergunta. Quem sabe no próximo vídeo a gente responde. Caso a gente não responda hoje, tá certo? A gente responde no próximo, mas vamos tentar falar sobre tudo hoje aí. Tem uma pergunta, Marcelo, que eu acho bem interessante, né? Muita gente busca essa informação. Onde surgiu o tema tradicional, o termo tradicional e moderno? Vamos lá, hoje a gente vai conversar bastante. E aí eu vou começar respondendo os termos. Esses termos, Fábio, surgem na década de 70, você não vai encontrar nenhum indício antes disso. Se você pegar todas as literaturas e o meio do APBT, e principalmente os criadores mais velhos, né, quem começa a trazer essas expressões, inclusive é um escritor específico da raça, que ele começa a direcionar aqueles cães da AKC, que são hoje os Staffordshires, chamando eles de moderno. Entendi. E os tradicionais, todos aqueles que não seguem a AKC. Certo? Certo. Só que, na verdade, o Brasil ele não experimentou mesmo, certo? Essa divisão do tradicional com o moderno. Porque quando chega no Brasil os cães, os modernos já chegam como um AKC, no caso o Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, certo? Certo. E o que era para vir de Pitbull veio com Pitbull. Ok? Então, a gente não mergulhou nessa guerra que foi começada pelos americanos entre tradicionais e modernos. É muito fácil nós vermos figuras, gravuras da época, daqueles cães com a tarjeta de exposição na guia, morrendo de medo em cima do pódio. Né? Enquanto isso, os cães tradicionais, os pitbulls tradicionais, eram aqueles cachorros musculosos, muito fortes, com os dentes apavorantes, babando e indo para cima do... É uma imagem que viralizou, né? Então, começou-se tudo isso na década de 70. Mas vamos parar e pensar, primeiro, sobre a genética dos cães. Que a gente não pode trabalhar o termo tradicional e moderno sem antes trabalhar a genética. Concorda? Concordo. Você imagina, todos esses cães não emergem do mesmo material genético? Exato. Isso mesmo. Se o cara for um mínimo de inteligente, ele vai ver. Exemplo. Se você pegar um cão como os castilhos, são cães
pelo brasileiro é tido como um cão pesado, certo? Moderno, como muitos dizem, não é isso? Se você pegar o papel de um Castilhos, o que mais você vai encontrar atrás dele, preste atenção, o que mais você vai encontrar atrás dele é um cão mundialmente conhecido como tradicional, chamado, sabe quem? Como é o nome desse cão, Marcelo? Eli Boudreaux Jr. E aí? Esse cão é histórico, né? E quem sabe disso? Né? Mas tem muita gente que entende, né? E que não sabe, mas está lá. Um dos cães tradicionais, da seleção tradicional. Os Elis são ou não são tradicionais? São sim. Pronto. É o que mais tem atrás de um cão Castilhos. Certo? Para não citar os Corvinho, para não citar os cães OFRN, que não são poucos, para não citar o Close, a linhagem Close, para não citar outros. Tá bom? Certo. Para não citar outros. Então, geneticamente, esses cães, eles emergem do mesmo material genético. Agora vamos para seleção, que aí sim, a gente tem como discutir seleção. Eu posso selecionar cães tradicionais, de qualquer linha de sangue. De qualquer linha de sangue? De qualquer linha de sangue. Eu vou explicar como. Como? Exemplo, o Mayday. Por que o Mayday é tido como tradicional? Porque ele foi testado em... Porque ele foi... Não, a palavra certa é, ele foi selecionado dentro das linhas. Muitos filhos dele, o próprio dono dele, colocava os filhos dentro de combate. Aí você pergunta, o Mayday é um cão velho? Não. Sabe quando é a seleção do Mayday? Dos anos 90. Final dos anos 90 e início dos anos 2000. Olha só. E esse cara fala como Mayday como uma linhagem mais... Não existe isso. O Yellow é um cão dos anos 80. Tu tá entendendo? Entendi. Então, quando você pega uma linha de sangue, seja ela qual for, joga ela dentro do quadrado e seleciona ela nas linhas, nas lutas, no combate, aí você tem um cão tradicional. Porque você está selecionando um cão à moda antiga, moda tradicional da raça. A raça não nasceu dentro do combate? Exato. Então você está selecionando os cães dentro do combate. Então você tem um cão tradicional. Ponto. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu tenho um cão laçã, vamos supor. Certo. Se eu começo a selecionar cães ali para combate, o laçã até então é considerado uma linha de sangue moderna, correto? Que para quem usa esses termos. Isso. Certo. Aí será que eu selecionando um cão para combate, através de um cão laçã, se eu chegar vou ter um cão tradicional? Vai. No meu entendimento, você vai. Porque você está pegando um pitbull com a genética procedente, independente da seleção. Certo. Você tem um cão procedente, porque não adianta pegar um fila brasileiro e botar ele para brigar, porque ele não vai ser um pitbull tradicional, concorda? Concordo. Ele pode até ser um fila brasileiro tradicional, mas o pitbull ele não vai ser. Concorda? Então, você vai pegar aquele pitbull que tem procedência e vai começar a selecionar dentro da sua casa. Aí vai vir o quê? Os Garner são cães que sabem trabalhar mais no vazio. Aí pega um Mayday, são cães de mais força na mordida. Aí você lembra, você nasceu nesse meio. Hoje, graças a Deus, você não está mais. Eu também não, mas nascemos nesse meio. Você frequentou inclusive os mesmos lugares que eu. E você sabe que tem as características. O cachorro que morde com a boca mais pesada, o cachorro que tem um pulmão maior, um cachorro que tem uma briga mais inteligente, concorda? Verdade. Aquilo são seleções, são genéticas. O cara selecionou, durante algum tempo, cães desse tipo, desse biotipo. Então, isso chama-se seleção. Se tu pega um laçã e bota ele para brigar, e começa a selecionar ele em cima dessas brigas, primeiro, ele vai se mostrar como ele é, vai dizer qual é a habilidade dele, você vai perceber enquanto criador e vai selecionar. Isso se você gostasse de rinha, se você selecionasse da rinha. Você, sem dúvida, pegaria um cão como um laçã e trabalharia ele de forma tradicional, sem dúvida. Esse é meu ponto de vista. Interessante. Outra coisa também, Marcelo, que eu acho que as pessoas têm bastante dúvida, né, sobre as linhas de sangue. Porque existem, até então, pessoas que usam o termo para linhas de sangue tradicionais e linhas de sangue modernas.
Quais seriam essas linhas de sangue, Marcelo? Para qual? Para a tradicional, por exemplo. Olha só, no meu entendimento eu penso que as rinhas hoje, pelo menos no Brasil e nos Estados Unidos, elas estão proibidas. Exato. É por lei, né? A pessoa que seleciona seus cães, que trabalha seus cães nesse ambiente, primeiro, estão transgredindo uma lei federal, concorda? Sim. E, consequentemente, não é interessante para ele divulgar a linha de sangue no meio deles lá, que também aqui não vamos dizer, gente, que não existe rinha. Existe, e muitas. Certo? O ideal era que não tivesse, mas tem. Só que esses caras não estão preocupados não, Fábio. Eles não estão preocupados com genética, eles não estão preocupados com mídia, eles não estão preocupados em estar na internet conversando abobrinha, feito esses meninos. Quem fica na internet perturbando é menino de 15 anos, 16 anos, 17 anos. Entendeu? Agora tem uns cabas velhos que não cresceram ainda que também fica. Mas geralmente é isso. É verdade. O rinheiro, o cara que mexe ali com o rinho, ele não tem tempo para isso não. Ele não quer isso não. Eu acho que o cara vai se expor? Claro que não. Ele vai estar na internet dizendo, epa, o meu cachorro morre de pesado. Vai. Lógico que não. Mais cedo ou mais tarde ele vai ser preso, meu irmão. É verdade. Concorda? Uhum. Então, não tem isso. Hoje, se você for para encontrar primeiro, existiam muitos head boy. Né? O head boy que vem do jogo, né? Isso. O head boy jogo. Tinha muitos head boy, que eu sou fã dessa linha de sangue. Eu sou fã. Até mesmo porque neles se encontra uma parte dos OFRN que dificilmente a gente encontra hoje no mundo. Eu tenho estudado alguns cães dessa linha de sangue, que são, né, ainda emergem dentro da rinha, mas é na Rússia. Eles estão na Rússia, Ucrânia, eles estão naquele lado lá, migrado para lá. Mas essa linha de sangue, um criador só nos Estados Unidos, que eu acompanhava ele, esse criador perdeu mais de 250 cães. Poxa. Todos foram sacrificados nos Estados Unidos. Certo? Por que isso? Porque pela polícia. Foi pego e foi sacrificado. Muitos cães do Garnes também foram. Muitos cães, não, você não tem noção não. Foram muitos cães dos Estados Unidos que foram exterminados. Praticamente linhas de sangue eram berços genéticos que foram destruídos nos Estados Unidos. Pelas brigas ilegais. Né? A polícia bateu em cima e fechou. Então, você chegar hoje e citar linhas de sangue tradicionais, para mim não existe. Não é para existir. Uhum. Porque se aqui não se tem rinha, se num país de origem não se tem mais rinha, como é que pode ter linhagem tradicional? Me explique. É verdade. Eu quero entender. Para mim tudo é moderno. O que é um termo moderno? Se a gente for pelo escritor, Strata, né? Se for por ele, pelo que ele escreve, porque ele é que lançou tradicional e moderno. Se eu for pela leitura dele, tá certo? Os modernos, todos são modernos, porque tem que se adaptar. Certo. Se o cachorro for de exposição, conformação, é moderno. Se ele for para salto livre, weight pulpo, para puxar peso, seja o que for, É considerado ele é moderno. Tem que ser. Porque ele saiu da seleção original. Ele deixou de ser tradicional. O que precisa ser conversado, no meu ponto de vista, não é questão de tradicional ou de moderno. Para mim, não. Para mim, o que se devia conversar, o que a gente sempre vem conversando, é sobre procedência. Para mim, isso sim tem interesse. Realmente, procedência é algo bem relevante, né? Porque, me diga uma coisa, Fábio. Eu acompanho a raça desde 94. Né? E eu sempre vi vira-lata pulando. Eu sempre vi vira-lata brigando. E quando eu digo, eu uso a palavra vira-lata, é vira-lata, sabe por quê? Porque quando um cachorro dito procedente, que chegou lá no morro dos Estados Unidos, ele cruzou com as vira-latas do morro, e muitos cabinhos pegaram aqueles filhotes, saíram dando sequência, dizendo que era puro, que era pitbull, cortaram as orelhas e teve burro que ainda cortou o rabo. É interessante, né, Marcelo? O pitbull, ele passa muito a característica dele, né? E mesmo cruzando em outras raças, mas tende a predominar, né? Com certeza. Então, algumas não. Se você cruzar em Rottweiler, nasce bem diferente. Se você cruzar em cães, assim, que tem uma genética mais fechada, aí ele tende para eles, né? Mas o pitbull, ele é bem dominante nos seus cruzamentos. Então, voltando, no Rio de Janeiro, muitos caras cruzaram e era tido como pitbull. E esses cachorros brigaram no Rio de Janeiro, entendeu? Fizeram fama,
Cachorros bons, porque se você bota para brigar, ele pode ser filho de um jacaré de cobra d'água. Ele entrou, ganhou, quem está assistindo ali vai querer filho de quem? Do que ganhou. Do que ganhou. E aí vai, viralizou. Eu vi isso acontecer aqui. Um amigo nosso, de muito tempo, que tinha uma seleção muito grande aqui de trarrinha, ele pegou um cachorro dele, parou no meio da rua e disse, rapaz, que vira-latinha bonita, olha, pega, foram arrodear, catucaram, pegaram a cachorro, botaram dentro do carro, levaram. Essa cachorra entrou no cio, eles botaram para cruzar com o pitbull dele, que acho, pelo menos o pai eu conheço, que era Muque. Né? A mãe eu não sei, né? Se era verdadeiro, se não era, mas enfim, pelo menos o pai a gente já sabia que tinha, pelo menos 50% de pitbull. Então já cruzou numa vira-lata. Então, pode ser que aqueles filhotes ali só tenha 75% de vira-lata, 25% de pitbull. Olha só. Tu entendesse? Então, e todo mundo comprou o cachorro daquela cadela. Tu acredita? Brigaram, Marcelo? Brigaram. Todos eles brigaram. E eu vi brigando alguns. E brigaram bem, não brigaram bem não. Brigaram bem. Então, para você ter ideia. E aqueles cachorros eram tidos como o quê? Pitbull. Então, meu irmão... Tradicional, né? o que eu costumo falar é o seguinte, é que existem os caras nesse meio, vou voltar ao início do vídeo, tem gente nesse meio que bota cachorro para brigar, até hoje. Eles não estão nem aí se é crime, se não é, se vai ser preso, se não vão, se estão transcrevendo alguma coisa, enfim, eles botam, certo? Esses caras não estão preocupados com essas coisas não, Fábio. Eles não estão preocupados com isso não. Então, a gente que defende a raça, que vive da raça, primeiro, eu não quero saber da rinha, eu não sou policial, né? Exato. Eu não ganho salário de polícia para estar atrás de ninguém. O que eu tenho que fazer é proteger minha raça. De que forma? Preservando ela. Então, o que eu indico nesse canal, no canal Pitbull Zone, é que se você ama a raça, você preserve. Agora vamos saber como preservar. Tem gente que diz que você só consegue preservar colocando o cachorro em rinha. Olha que absurdo. E isso aí eu falo como geneticista, como se o gene do combate, o gene da caça, o gene do combate e da caça e aquele negocinho que muita gente fala, como é o nomezinho que diz assim, o cachorro volta, tá morto, tá com a pata toda decepada. E ele ainda volta. Como é o nome disso? Games. Esse games está no gene. Só sabe quem tem um. Quando você pega ele, vê ele lá na morte e tá dentro do páreo. Se você não sabe, Fábio, eu tive 2 cães na minha casa, que eu fui para um aniversário uma noite e quando eu voltei eu encontrei os 2 mortos um do lado do outro. Todos decepados. Se soltou, um abriu o canil do outro, brigando lá, porque o portão empenou, torou um cimento do baixo e foi o espaço certinho de me passar. Entendi. E eles se destruíram. Me diga, esses cães tinham ou não tinham esse gene? Com certeza. Deixa eu me recordar, tinha para mais de 2 anos e o outro tinha 4 anos, de 4 para 5 anos. Nunca tinham brigado. Nunca tinham sido colocados para brigar. Pelo contrário. E esses cachorros não brigaram até a morte? São tradicionais ou são modernos? Entendeu? Esses cães, pelo conceito dos caras, era para ter feito o quê? Um era para ter aberto para o outro. Um era para ter dito, não, você manda. Tu é doido, eu vou apanhar aqui até morrer? Não. E aí? Mas não foi isso que aconteceu. Eles brigaram até a morte. Isso é a raça. Entendeu? Agora, também tem que dizer, não, são cães fracos e moles e tal. Não. Primeiro que eu conheço criadores modernos, antigos, que sempre disseram, meus cães conseguem viver em matilha. Raras as exceções. Sempre tem uns mais tinhosos que não deixam. Mas você consegue botar. Você não consegue macho com macho. Você não consegue uma fêmea muito brava inserir ela no meio das outras fêmeas. Mas casal geralmente você consegue. Você consegue. Você tem dificuldade de botar em matilha? Tem, mas isso é um processo seu. Diário seu, de manejo. Aí é outra coisa. Mas a raça ela consegue.
Porque eu já criei tradicional, você já criou tradicional. Então vamos lá. Pega a linha de sangue Yellow, pegue o Jeep, pegue um cão Larsan, pegue um cão Castilhos, um cão Renfield. Seja lá o que for. Certo? E você pegando esses cães aí, e mesmo sendo diferentes entre si, todos eles têm uma coisinha chamada procedência. Se eu negar qualquer um desses cães, eu estou negando a raça. Verdade. Eu nego a raça, eu não nego o criador que está por trás dessas linhas de sangue. Você está entendendo? Estou entendendo. Eu estou negando a raça. Ou eu estou mostrando o quanto eu sou burro diante da raça, porque eu não conheço a raça. E a maioria é isso. É falta de conhecimento. Entendeu? Muitos dizem que conhecem a raça, que cria, mas não conhece. Não conhece. Eles vão assim, ó, lê um negocinho aqui e cita, lê um negocinho aqui e cita. Mas conhecer a fundo, não conhece. Infelizmente as pessoas se prendem muito a pequenos trechos, pequenas frases, né, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida. Tem alguns, né, que os tradicionais usam. Tu lembra alguma de cabeça aí? Original só se for tradicional, né? É verdade. Essa eu acho que é a mais comum. É a mais comum. É. Ó, isso não é mercado? Com certeza. Isso não é mercado? Original só se for tradicional. Por quê? Eu acho que o cara não conhece. O cara que fez essa frase tem duas possibilidades. Ou ele é rinheiro de carteirinha, né? E ele é rinheiro. Ele tem que botar cachorro para brigar todo dia. Ele tem que estar preparando um cachorro nesse exato momento em casa para brigar um torneio ou qualquer coisa do tipo. Ele tem que ser viciado nisso. Se ele não for, ele é um tremendo babaca. Entendeu? Infelizmente tem muito disso, né? Muito babaca. Pronto. Um cara desse é desprezível. Para a raça ele é desprezível. Na internet a gente acha muito nas redes sociais, né? Como você mesmo falou anteriormente, acho que realmente o cara que cria ali o cão para combate, ele não vai ter interesse nenhum de estar se expondo. Nenhum. Ele não quer começar com isso. Tu lembra de mais alguma coisa sobre o tradicional e moderno? Porque tem muitos, né? Que o povo bota na cabeça e o povo fala. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Um cão moderno, por exemplo. Eu tenho meu cachorro aqui e comprei de um criador tal que cria cães modernos. O cachorro, nas 5 últimas gerações, nenhum cachorro levou dente, nenhum cachorro brigou, nenhum cachorro passou nem perto de um quadrado. Mas eu pego esse cachorro aqui, que eu comprei, e levo ele para uma rinha. Ele é um cão moderno ou é um cão tradicional? Ele brigou? Brigou. Ele vai começar a seleção dele? Vai. Ele vai começar, o esporte dele é esse? O esporte não, a prática dele é essa? Vai ser essa. Então ele tá nos moldes tradicionais, aquele cão ali é um tradicional. É interessante essa história. Para mim é isso. Então, basicamente, o que diferencia o cão moderno do tradicional é a questão do combate. Sem dúvida. Então, sem dúvida. Os cães que participam desse meio de combate são considerados tradicionais. O escritor tem um livro dele aqui, o escritor que trouxe isso à tona nos anos 70, ele deixou isso muito claro. E quando ele se dirigia aos cães tradicionais, eram os cães que emergiam da linha. Os cães modernos eram aqueles que estavam fora, estavam em exposição. Por isso que os Lassans, os Castilhos, a Matrix e tantos outros da época, que eu estou falando dos cães vermelhos, né? Para se diferenciar dos ASTs. Tinha alguns outros cães de trufa preta, mas eram muito poucos. Mas a maioria foi para o AKC. De trufa preta, a maioria foi para o AKC. E eu estou só falando dessas seleções que não iam para o combate. Eles eram contra o combate. Então, eles tinham meio que um preconceito, diziam, esses são os moderninhos, os cachorros que vão para a exposição, né? Os que ficam rebolando nas pistas. Né? Infelizmente tem muito isso, né? É o que eles acham. Então tem esse preconceito. Mas quem trouxe à tona tradicional e moderno citava por isso, porque os cães emergiam da rinha. Eu acho interessante, viu, Marcelo, esses termos tradicional e moderno, né? Porque, por exemplo, Marcelo, eu vou te dar um exemplo. Recentemente, num grupo de Pitbull, eu estava conversando com algumas pessoas e tal, e nesse grupo existem criadores de diversas linhas de sangue.
alguns considerados tradicionais, outros considerados modernos, né? No mesmo grupo. No mesmo grupo, isso. Quando eu citei os cães que eu criava, automaticamente teve uma pessoa que chegou falando que cães modernos eram cães de pista, né, de conformação, que só serviu para balançar o rabinho, né, em pista. E acho que ele até desacreditou que meus cães tivessem capacidade de participar dos esportes, né, dos games. E eu acho, bicho, particularmente eu acho que isso é um erro muito grande da parte dele, entendeu? Porque são cães que têm um potencial altíssimo para os esportes. É por isso que tu tá doido aí, fazendo rampa, fazendo não sei o que. Aí você viu que recentemente eu montei uma estrutura, né, lá em casa. E eu acho que eu tenho isso como objetivo. Desmistificar essa história que um cão moderno não é capaz de realizar atividades físicas e esportes, né? Mas Fábio, quem cita algo como isso aí, de que um moderno não consigo, volta dele, eu não gosto desses termos, tá certo? Mas enfim, eu vou usar o meu termo, né? Um pitbull que está sendo selecionado fora das linhas, certo? Um pitbull moderno. Esse pitbull, quando eles dizem que eles não têm condições de fazer esporte, é porque esse cara não conhece o pitbull, entendeu? Ele não conhece o pitbull. Então, se ele conhecesse, ele jamais colocaria um limite disso aí. Teve um cão, na época, lá no Rio de Janeiro, que fez muita fama, foi no Rio isso. E em São Paulo, ele dominou aquilo ali. As revistas, iam tudo em cima dele. Eram dois. Todos dois eram FRNs, de carteirinha. Todos dois. Um era o Mr. Red Pitt, nascido do canil do Thompson, do Guilherme Thompson, filho do Hulk com a Jaguar. Certo? Esse cachorro foi assim, fez fama lá. O Mr. Red Pitt. O segundo, que era o Redinho, foi outro também que veio de César Pimenta, de Wagmar, junto lá, uma parceria dos dois. Esse cachorro surgiu também no Game Dog. Ele tomou conta do Game Dog lá no Rio e em São Paulo. Esses dois cães bateram recordes, fizeram tudo que você imaginar. Você recentemente tem pego cães que nunca nem selecionados foram para esporte, mas todos eles têm caça, tem combate, concorda? Concordo. Pega um filhotinho, sacou de um pano. Você está com um do nosso presidente da Abrapita aí, um abraço para Santos. Santos está com uma cadeirinha lá, de qual é a ninhada dele? Filho do Glow, né? Glow é um cachorro que é filho do Ulicane. Vamos lá, então, cite só os pais, diga lá. Glow Ele é filho do Glow na Balboa. Glow na Balboa. Dois cães selecionados, Castilhos Laçã, é isso? Castilhos Laçã, nunca viram esporte. Não. Nunca viram esporte. Só exposição, não é isso? Isso. Pelo menos nessa base. Nos Estados Unidos, os laçãs vinham mais esporte, né? Tinha mais um pouquinho de weight pull, um pouquinho de agility, pouco, mas tem bastante, né? Atrás de Hurricane mesmo, os pais deles são campeões de um monte de coisa. Enfim, vamos lá. Mas recentemente aqui no Brasil eles não são. Não, né? forma alguma. Você sacode um paninho na frente do filhote lá, o que é que o filhote faz? Ele agarra no pano e pega de boca cheia mesmo. Vai atrás, tudo isso aqui. Caça e combate. Sim. Concorda? Eles desenvolvem. Né? Você está fazendo no celular. A tua cachorra no primeiro salto, ela bateu quanto? 2,80. Aí no segundo salto? 2,90. No segundo salto. Né? Se você for lá para São Paulo, como é o nome daquele cachorrinho lá, do cara lá, como é o nome do cara? André Corrêa? Não, como é o nome dele? André Siqueira. Sim. É isso, tá o nome dele? Tem acho que é uma coisa assim. Siqueira. Isso, André Siqueira. Que tem um cachorrinho, filho que veio daqui de casa. Irmão do dono, filho do Iken na Jasmine. Sim, não é isso? o Gohan. Gohan, pronto. Gohan tá saltando lá, não tá? Tá, sim. Pronto. Batendo recordes, pulando, ganhando, não é isso? Isso. Beleza, vamos citar outro aqui. Eu vi tem um cara que comprou uma cachorrinha pra mim, ele botou um vídeo. Ele comprou um cachorro pra mim, filho do Toodles na Tech. É um cachorro forte, 35 quilos parece, ou 34 quilos, uma coisa assim, um cachorro muito forte, muito bonito. E vou comprar uma tradicionalzinha lá, pequenininha, que tava lá do lado dele. Tô entendendo. E botaram pra saltar, botaram uma pano lá e a cadelinha não parava. Ela dava uns 5 saltos seguidos assim, ó, vuc, pra tentar pegar o pano. E não conseguia pegar o pano. O cachorro deu uma volta, saltou e pegou o pano. Poxa. Entendeu? Isso está no vídeo, está na internet. Então tá ali. Eu não estou dizendo que os modernos são melhores que os tradicionais. Longe de mim. Obviamente eu não quero um cachorro de 15 quilos na minha casa, eu não gosto.
Mas eu acredito assim, Marcelo, que são tão competitivos como, né? Tão competitivos como, é isso que eu te falo. Então não tem essa diferença, entendeu? Tem sim. Não queira que um cachorro na minha casa vá pular 2,80, 2,90, 3 metros, 3,50, 4 metros. Não vai. Na minha casa não vai. Porque eu não boto, meu irmão. Eu não seleciono. Eu seleciono genética. Quer genética que na minha casa tem. Porque eu invisto. Invisto mais de 200 mil na compra de cachorro. Fui buscá-la na fonte. E eu fui. E vou até hoje. Porque eu conheço a raça. Eu admiro a raça. Eu sei do potencial da raça. Mas eu não nasci para botar cachorro para treinar. Eu não nasci. Agora, então aí a prova mal. Você está começando um belo trabalho. Tantos outros aí que estão começando um trabalho nesse esporte que já mostraram que podem. É verdade. Entendeu? Então isso é um preconceito. Me diga uma coisa, se vira a lata lá no Rio de Janeiro, fez, imagina o puro. É verdade, né? São cães que têm bem mais qualidade muscular, entendeu? Entre outras. Né? Eu acho que o cão procedente em si, seja ele tradicional ou moderno, né? São cães que têm bastante qualidade e estão mostrando isso, né? Pois é, eu agora, eu queria que todos vocês estivessem sentados aqui, ó, né? Para a gente fazer um debate sobre isso, conversar, abrir a mente das pessoas, porque tem muita gente refém de pessoas de má fé, sabe? Pessoas que não têm ética, que não têm moral para defender a raça, para falar da raça. E a raça precisa de homens e mulheres que são comprometidos com ela, com o American Pitbull Terrier. E eu estendo para vocês agora a oportunidade de fazermos uma mesa redonda, né? E quem sabe, um segundo vídeo, né? A gente trazer mais questões, respondendo perguntas. Vamos deixando aí as perguntas, né? E a gente poder, né, responder cada uma delas. Vou imprimir todas as perguntas e que tiverem aí no YouTube, pelo YouTube, né? Vamos fazer assim? Vamos centralizar no canto só. Vamos fazer no YouTube. Então aqui no YouTube, aqui abaixo, coloca a sua pergunta. Se você também não concordar, se você tiver respeito, obviamente, se não tiver respeito a gente bloqueia e apaga. Se tiver respeito, pode colocar aí a sua questão, discordando de mim, discordando do Fábio, concordando e querendo acrescentar mais alguma coisa, será bem-vindo. Com educação aqui, tudo será bem-vindo. Ok? Então, sejam bem-vindos aí ao canal Pitbull Zone, o canal das Novas Ideias, e muito obrigado, estamos de volta pela raça. Pessoal, até mais. Show!